nossa aula prática, certo? Nossa segunda aula prática. E o tema da nossa aula de hoje é sobre planimetria. A gente viu na aula anterior a questão da utilização do teodolito, né, para a gente saber, na verdade, uma distância, né, entre dois pontos. Hoje a gente vai fazer esse mesmo procedimento, porém agora na planimetria. Na aula passada a gente só mediu os pontos, certo? Entre o teodolito e um ponto marcado, um ponto pré-estabelecido, e agora a gente vai medir numa planimetria, certo? Então, o assunto da aula de hoje, planimetria, quando vocês forem fazer o relatório, fazer uma introdução, vocês pesquisam sobre a planimetria, né, o que serve, qual que é a importância de se fazer um levantamento planimétrico, né, como que nós podemos tratar os erros envolvidos nesse levantamento, porque geralmente sempre tem alguns erros nesse levantamento, inclusive esses erros, eles são solucionados com algumas fórmulas, né, com algumas formulações que a gente vai ver, umas formulações específicas para esse tipo de procedimento, né, e isso a gente pode ajustar todos esses dados, certo? A fim de contornar esses erros. E também quais as repercussões, né, desses erros de levantamento, o que isso sugere, certo? Por que às vezes isso acontece e como que a gente pode solucionar esses erros, certo? Então, os objetivos da aula de hoje é medir a distância e azimuth entre estacas pré-definida. Vamos montar uma poligonal representando os pontos de campo. Vamos obter as coordenadas de cada ponto e realizar o ajuste do poligonal, aplicar os conhecimentos teóricos e analíticos dados para essa prática, certo? E fazer um levantamento planimétrico, que é o objetivo principal, né? É fazer esse levantamento planimétrico através de medir, né? Primeiro a medição da azimuth, e depois medir entre umas estacas e os pontos já pré-definidos. Beleza? E assim, no final, a gente vai montar um poligonal. E para fazermos isso, a gente vai ter o auxílio do teodolito, bem como a mira estadimétrica, né, que é de praxe para a gente medir esses pontos. É preciso a utilização do teodolito e da mira estadiométrica para sabermos a distância. E se é o equipamento, certo, do teodolito, a gente viu na aula passada os componentes, certo? A gente viu o nivelamento, os parafusos calantes, o nível de bolha, certo? Que serve para nivelar a base do teodolito. Vimos também a questão da bússola, que serve para alinhar o norte, certo? E zerar também o ângulo horizontal. E visar a visada horizontal, que ela serve para ajuste, que é o ajuste fino. Existe o ajuste fino e o ajuste mais grosso, que são aqueles parafusos que a gente viu, e tem a trava também, que serve para fixar o teodolito, certo? A base do teodolito, que serve para fixar também a luneta. Isso serve para a visada vertical, e o ajuste fino também, com a trava, que também fixa a sua parte que você vê, que no caso aí é a luneta, beleza? E também temos a leitura da mira estadimétrica. A gente viu que existem esses dois tipos de leitura, certo? No qual esses número maior, no caso do lado esquerdo, o primeiro número que refere-se à metragem, né? No caso aí seria 1 metro, 1,7 metros, e cada graduação, cada linha dessa corresponde a 10, são os decímetros, né, que corresponde
cada linha dessa corresponde a 10, que são que são representantes dos decímetros, por isso que são 10. E esse número que está ao lado é o centímetro, beleza? Então, deixa eu mostrar só um exemplo depois eu vou mostrar um exemplo dessa mira estadiométrica, para a gente observar melhor como que a gente se lê. Já mostrei na aula passada, né, mas não custa nada a gente mostrar de novo essa aula. Então, essa é a figura final que a gente vai obter na aula prática. Então, a gente vai medir a distância e ângulos, certo, de uma poligonal. O poligonal é esse desenho aí, esse desenho geométrico. Então, com isso a gente vai determinar a coordenada de cada ponto, a gente vai determinar o ângulo, não só o ângulo interno, como o ângulo externo, bem como também a gente vai determinar as coordenadas desse ponto e a taquiometria entre cada um ponto para determinar a distância. Então, a gente vai observar, quando a gente vai fazendo a prática, que, diferente da aula anterior, a gente vai ter que deslocar o teodolito, certo? E como a gente vai ter que fazer essa figura, né, essa figura poligonal, a gente vai ter que mudar a posição do teodolito, né, para cada ponto que foram pré-determinados, beleza? E assim a gente vai ver também a distância e o azimuth, que é possível traçar a poligonal, né? E, com certeza, esse processamento ele vai haver erros, e esses erros a gente vai solucionar com algumas formulações. Então, na tacometria que a gente viu na aula passada, né, que são bases matemáticas de conceito, a gente tem o resultado do meu DH, que é da minha distância horizontal, através dessas duas fórmulas. Isso vai depender do que você está usando, qual o ângulo que você está usando, se é o ângulo zenital ou se é o ângulo vertical. Então, através disso, eu vou determinar a distância de um ponto, certo? E assim, primeiro eu vou usar a taquiometria para formar essa minha figura poligonal, certo? Bem, isso aí. Quem está lavando os pratos? Gente, desliga o microfone, por favor. Então, isso aí é um exemplo do cálculo da taquiometria, certo? Que é um exemplo da mira estadiométrica. Como que a gente pode observar? Então, primeiro a gente sabe que existe a linha inferior, a linha média e a linha superior, né? E através desses dados, a gente pode encontrar nosso DH, né? Que é a nossa distância horizontal. Então, existem essas três linhas. A linha, primeiro, a de cima, a linha superior, a do meio, a linha médio, e a que está embaixo é a linha inferior. Então, para lermos isso, como é que a gente vai ler? Primeiro, no LI, que é a linha inferior. A gente vê esses dois pontos, tá vendo? Observe na linha de baixo, nesse traçado de linha de baixo, a gente vê dois pontos vermelhos, né? Esses dois pontos que representam os metros. Então, se tem 2, então quer dizer que tem 2 metros. E cada graduação dessa é uma preta e uma branca, certo? Isso aí, essas graduações, cada uma tem um valor de 10, certo? Então, já que ela tem 2 pontos, então quer dizer que já é 2 metros. Então, é 2, agora esse 2, esse número maior, certo? Então, fica 2,2, e agora vocês vão contar de 10 em 10 até a sua linha superior. Se você contar, vai dar 80 e alguma coisa. 84, aliás, 86 ou 88. Esse último número você deduz, certo? Isso de acordo da posição de sua linha. Então, na linha inferior, a medida é 2,282. Na linha médio, como é que vai ser?
Então, olhem para essa linha que está no meio, essa linha traçada no meio. Você vai ver também 2 pontos, então quer dizer que são 2 metros, então coloca 2, certo? E no 3. Aí fica entre o 4 e o 3, viu, gente? Essa linha. Então na minha linha eu vou ver que tem 2 pontos vermelhos. Vermelho, então, quer dizer que já são 2 metros. Agora você vai, como tem um 3, você coloca o 3, né, 2,3, e agora conta de cada graduação. Essa preta, né, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 84, 85. Então, é 2,385. Já na minha linha superior, né, onde fica entre o 4 e o 5, você vê essas graduações, tem 2 pontos. Se é 2 pontos, então são 2 metros. Então, 2,4, né, porque tem um número 4, então é 2,4, e você vai contando cada graduação. A preta, 10, a branca, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 84, 85, 86. Isso você deduz sempre o último número de acordo com a posição da sua linha, certo? Então, a partir daí, você pode fazer sua leitura da linha superior, da linha média e da linha inferior. E com a fórmula, certo? Você pode descobrir a sua distância horizontal. Então, antes de ir para o campo, é interessante você faça um checklist, né, do que você vai precisar, fazer seu levantamento do planejamento, e com isso, levando sua planilha, sua prancheta para anotar todos os dados, e depois separar os equipamentos e materiais complementares, certo? Então, vamos ver o que a gente vai fazer. Apareceu aí, galera? Ainda não. Não. A daí também escutou a carona da tela. Apareceu agora? Não. Não. Tô acabada de cansada. Hein? Pode crer. Não fez nada. Quase dormi. Acorda, Tamires. Acho que saiu o vídeo aí, né? Deixa eu colocar de novo. Agora vou fazer igual eu na outra aula, dormir. É verdade. Cadê Lucicleide, hein, que tava tentando entrar na aula? Deve estar aí. Tamires, na hora que você botar a cachorrinha pra cruzar, você vai me dar um filhotinho, viu? 800 contos pros conhecidos. Aí daí grudento. Então vai procurar cachorro na cadeia. Nada, gente. Não. Meu Deus. Apareceu uma imagem aqui, Apareceu, professor, mas tá travada. Um homem Não, abraçado. só Nossa, tá focado aí. Tá porra, velho. O cara Não sei tá o que ele tá focado. pegando. Tá travado. Ali ele é Agora tá cachorro bom. de Mas a rico. imagem tá bastante ruim. Tá passando direito aí?
Não, a gente vê o que ele tá fazendo, mas tá Ele bem tá abrindo o ligado. teodolito. Não tá boa, não, Pronto, é isso professor. aí mesmo, gente. É só aí. Hã? Mas a A imagem qualidade não tremida. tá muito boa. ruim. Tá sem Não dá pra qualidade. enxergar direito. Tá ruim, é? Ah, peraí, pô, deixa eu tirar de novo e Não colocar. dá nem pra tá. enxergar. Não sei se ele vai pegar uma bomba aí e detonar. Cadê Lucicleide? Não desista, não. Só deixa o meu carinho Ô, no Jess. pau de arara. Oi. Ah, Esse vídeo aí é da primeira aula prática, é isso? É uma parte só. É porque ele tá mostrando os equipamentos que a gente vai usar. Entendeu? Aí tá ruim demais, Não, não é tá só pra dando nem saber pra ver o que- equipamento. É Pelo o mesmo. que é a forma correta de tirar o teodolito da pasta, é isso mesmo, né? É exatamente essa parte aí mesmo. mas a imagem tá ruim, professor. Beleza. Ei, Jéssica, eu não estava assistindo as aulas que eu não estava conseguindo acessar com o celular. Foi obrigado a pegar o Deixa computador. de história fiada. É verdade. Perdi Claro. todas umas aulas aí. Tive que comprar um computador. Eu tenho aqui baixar o aplicativo, doidão. Moça, eu fiquei com raiva. A aula passada mesmo, de quarta. Eu assisti a aula do outro professor, a de Jéssica eu não consegui, porque eu não conseguia ingressar. No computador não estou conseguindo acessar o do outro professor e já no celular eu acesso as duas aulas. Já eu estou conseguindo no computador, no celular. No celular acesso as duas, tá entendendo? Do outro professor e na de Jéssica. Ou na de Jéssica não. Na do outro professor. Só a de Jéssica aí que eu não estava conseguindo no celular. Ah, sim. Mas tu baixou o aplicativo para acessar essas aulas de gesto? Não, Não precisa baixar. Pô, o meu baixou o aplicativo. Agora melhorou, professor. ficou top aí Esse é agora. pelo trem. Desliga o microfone. Pronto, isso aí é só para mostrar os equipamentos, viu, gente? Primeiro é o teodolito, né, a base do teodolito, que a gente vai precisar para fazer a primeira parte da a taquiometria, né, para medir os pontos. Aí está só mostrando que a gente já viu, né, na aula passada. Então, isso aí é a fita estadiométrica, certo? Que a partir daí foi o que a gente estava acabando de ler, aprendendo a fazer a leitura dela. Então, é com isso, a partir dela, da leitura dela, que a gente vai encontrar nossa distância horizontal, meu DH da fórmula. Então, ele mostra aí como que é ela é estendida, né? Você pode aumentar, dependendo da sua necessidade. Tá gravando a aula, professor? Então, Falou. aí isso aí é a bolha de nível, né? Que sempre quando você for utilizar, você tem que colocar bolha de nível para que fique reto, certo? Então, tudo que você fazer, tanto para calibrar, para você ver lá no teodolito, lá na luneta, tudo que você fazer, você tem que nivelar. Ou com a bolha de nível, ou com o prumo. Oi. Em alguma visita de campo nós iremos usar? Eu pretendo que sim, né? Para mostrar para vocês fazer a taquiometria, né? Pelo menos a taquiometria. Para a gente aprender a usar e medir alguma área. Ô, Então, Jéssica, quando a gente for fazer alguma aula prática, a gente pode levar para a gente aprender a usar. Oi, Elton. no CETEP tem o teodolito, né? Agora eu acredito que eles cederiam, né, pra gente. Só que Não, mas eu acredito que a Pitágoras com tem, esse assim. tempo aí, né? Não, agora é quase impossível, né, velho? E assim, eu tô falando do CETEP porque o CETEP é uma área grande e Sim. próximo de IEC também, né? Dá pra todo Sim. mundo ir. E essas coisas que a gente tem que ver quando acabar isso, né? É. Então, isso aí já é a base do tripé, né, que a gente chama, do teodolito. Tem esse parafuso que é para você fixar a base do teodolito. Isso aí,
a bússola. Você sempre, quando for começar a fazer a medição, você sempre tem que apontar para o ponto norte, né, ponto norte magnético, para você zerar os seus ângulos, né, e a partir daí começar a fazer a medição. Isso é a baliza, que serve para, junto com a bússola, né, você vai apontar para o norte, a bússola vai apontar para o norte, e com o auxílio da bússola, você vê onde você vai colocar a baliza, certo? Então, a baliza tem que ficar no ponto norte. E, como sempre, você tem que utilizar com a bolha de nível, né, para ficar bem nivelado. E o prumo, que serve também para nivelar os seus piquetes, né, os seus pontos. E aí tem a trena, que geralmente, se você quiser fazer uma comparação, certo, de medir os pontos com a trena e medir os pontos com o teodolito, inclusive foi feito isso na. Vimos que a diferença, né, que geralmente a trena normal, ela sempre vai dar um número maior do que o teodolito, né, o teodolito ele é mais preciso. Então, esses são os equipamentos que a gente vai utilizar hoje. Deixa eu voltar aqui. Apareceu aí? Apareceu. Pronto. Então, primeiro você vai montar, né, o seu teodolito. Colocou ali o tripé, nivelou ele num primeiro ponto, né, que é o PO, é o ponto zero. Depois vai medir, sempre que você for colocar o tripé, você mede, certo? Como uma treina mesmo, do seu ponto inicial até a base até o ápice do tripé, que é onde fica fixado o teodolito. Você sempre tem que fazer essas instruções toda vez quando você for instalar o teodolito no ponto para fazer uma medição, você sempre tem que fazer tudo isso. Depois de medir, você vai nivelar, vai pegar a sua bússola e ver o ponto norte, certo? Então, você direciona o ponto norte e quem está auxiliando com a baliza vai colocar onde a bússola sugerir, né? Onde está o ponto norte da bússola, que é o ponto norte Na minha magnético. tela saiu aqui e não voltou mais. Vixe. Tá aparecendo aí, não é? Não. Entra e volta de novo também. Hã? Então, aí você fixa Tu o sai teodolito, e depois volta de novo. para ver se melhora. Aí são os parafusos que você pode ajustar, certo? Você pode fixar ou deixar ele mais maleável. Isso aí é a bolha de nível para você nivelar o teodolito.
Pronto, depois que você tem a baliza fixada, agora você vai zerar o seu ângulo. Porque a partir daí você vai notar os ângulos do azimuth. Depois disso você anota, certo? O que aparecer nas informações que aparecer na tela, você anota na sua prancheta, na sua tabela. Eita. Então, no ponto, você anota o valor do azimuth. Certo? E agora, você vai ter que tirar o teodolito e agora você vai colocar em todos os seus pontos que foi pré-definidos. Beleza? Então, toda vez que quando você for medir um ponto, se tiver um ponto, você vai ter que fazer todas essas instruções. Fazer todo o mesmo procedimento. Medir o tripé com a trena, ajustar o teodolito, nivelar o teodolito. E sempre girando no sentido horário, certo? Para ir estar no ponto A, agora vai medir até o ponto B, certo? Aí são 5 pontos. O ponto A, B, C, D e E. Então, cada ponto você vai tirar as medidas, né? Quantas medidas deu, vai fazer aquela leitura, né? Na treina da geométrica. E vai anotando. Os graus do azimuth, o ângulo do azimuth, a distância, em todos os pontos. Isso é a diferença que a gente viu da aula anterior. Da aula anterior, a gente viu que todo o dedo ficava fixado, né? E a partir daí, ia fazendo a leitura dos pontos. Agora, como eu quero fazer aquela figura poligonal, então, eu vou me retirar dos pontos e fazer a minha leitura de cada ponto. No caso, como são 5 pontos, então, cada ponto, vou fazer a minha leitura. Certo? Então, vou fazer minha leitura de A e B, de B e C, de C e D, de D e E. Certo? Até fechar a minha figura poligonal. Beleza? Então, esses procedimentos, vocês vão fazer todos o mesmo para as medidas que vocês obtiveram, né, que aparece na tela. Questão de ângulo, questão de distância, tudo vocês anotam. Que a partir daí a gente, com o auxílio de fórmulas, a gente vai formar aquele desenho poligonal, certo? Então, como você está retirando o teodolito do lugar, né, colocando no outro, mesmo você nivelando, mesmo você auxiliando com o prumo, sempre vai haver, eu tirei agora, sempre vai haver algum erro, né, certo? Então, a partir para solucionar esses erros, existem algumas formulações, né, específicas para isso.
né? Se algum ângulo está errado, alguma distância deu errado, coordenada, questão de coordenada também, sempre vai ser solucionado por algumas fórmulas que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, gente, ó, para esses processamentos e ajuste de observações desses erros, existem algumas formulações que servem para serem ajustadas esses erros, certo? Então, primeiro, a forma da taquiometria que a gente viu é essa, né? DH é igual a G vezes K, que é a constância, vezes ou seno ou cosseno, isso vai depender qual ângulo você está usando, se é do azimuth ou é o ângulo vertical. Então, primeiro você tem que fazer essa questão da distância, né, desses pontos, certo? E aí tem a forma do transporte do azimuth, porque como você está deslocando o azimuth, a questão das coordenadas, ela podem sofrer alguns erros, certo? Então, existe essas duas formas, tanto a questão do transporte de azimuth e coordenadas, a gente utiliza essas fórmulas para ter esses ajustes, certo? Então, a questão do azimuth, por exemplo, você coloca o valor do azimuth, o valor do alfa, certo? Que é uma constante. No caso aí, é menos 180 graus, mas isso vai depender de como você está deslocando o seu teodolito. Se é do sentido horário ou sentido anti-horário, isso vai depender, certo? E essa de coordenadas, é dado as coordenadas no próprio teodolito, e você sempre tem que fazer essa fórmula para o reajuste das coordenadas, no caso. Aí tem a correção angular, que também está relacionada com qual direção que você fez, né, no teodolito. Tem a correção angular, tem a correção linear, a tolerância linear, tem a tolerância angular e correção linear. Então, essas são algumas fórmulas. Essas fórmulas, você não precisa calcular na calculadora, tal, elas já são dadas, tem alguns programas que já faz, ou mesmo no próprio Excel. Se você programar no Excel, primeiro que é só você ter os dados da taquiometria. Se você tem os dados da taquiometria e jogar no Excel, você já tem todas essas respostas dessas correções, né, desses erros. Então, esses são só o sentido de mostrar mesmo, né, a título de conhecimento mesmo, tem essas formulações aí que servem para corrigir. Então, já com as coordenadas corrigidas, você faz os outros cálculos, e daí você tem esse desenho, né, que você fez. Né? Isso aí é um desenho esquemático de outro ponto, no caso aí são apenas 4 pontos, né? A gente foi feito 5, e a partir daí você pode ter as suas informações para aí você jogar pro AutoCAD, né? No AutoCAD, ele vai dar o seu desenho, já com esses erros corrigidos, né? Com as coordenadas corrigidas, os ângulos, as distâncias, certo? Então, com a planilha do campo, você transfere toda essa planilha do campo para o Excel e depois para o AutoCAD, beleza? Então, vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz isso. Eita, Joel, a internet tá ruim, né? Só tá saindo, entrando. A internet aí tá meio bugada.
Apareceu aí? Não, Pronto. Então aí, Apareceu agora. agora sim. então isso aí é a sua planilha de campo, né? Você monta a sua planilha de campo e a partir daí você colhe as informações, certo? Então você tem um ângulo do azimuth, primeiro tem uns pontos, né? Qual foram os pontos que você fez? Tem uns ângulos do azimuth, o ângulo horizontal, que essas informações todas o teodolito que dá, certo? Então tem um ângulo zenital. Aí tem um fio na mira estadiométrica, né? Tem o fio superior, o fio médio, o fio inferior. Então, para cada ponto, você tem uma informação, certo? Então, com essas informações, se você tem essas informações na sua planilha de campo, você pode jogar todas essas informações para o Excel. Né? O Excel ele já dá todo o resultado, beleza? Então, ó, no próprio Excel já tem todas as fórmulas, né, aquelas formas de erro que eu mostrei. Basta você, com as informações que você tem da planilha de campo, você joga no Excel. Então, primeiro você faz bota as informações da taquiometria, né, coloca qual foram os pontos estabelecidos, né, que é o caso aí, os pontos estacionados, e vai colocando as informações, qual foi o ângulo zenital, a mira estadiométrica, quais foram os valores, certo? Então, lembrando, quando você colocar da sua planilha de campo para o Excel, você sempre vai mudar, porque o Excel ele não reconhece em forma de graus, né? No caso, quando vocês forem colocar os ângulos, os valores dos ângulos. Então, vocês sempre colocam em forma decimal. Isso na calculadora já faz. Então, você colocando todos esses ângulos, certo? Coloca na forma decimal e o Excel já dá todas as informações. Certo? Aí do ponto A, depois do ponto B, né? Do ponto AB, aliás, né? Como aí uma planimetria. Então, do ponto AB, do ponto BC, do ponto CD, do ponto DE, certo? Então, como foram pontos que foram de uma forma diferente, então você coloca aí o ponto estacionado e o ponto vante. Beleza? Então, coloco todas essas informações. E a partir daí, com a própria fórmula que está no Excel, já dá a distância calculada, né? Ele já dá o resultado dessa forma, né? Que é a distância horizontal, tudo. Beleza? Então, basta só copiar toda essa essas minhas informações para o Excel. Aí já são aquelas outras fórmulas que servem para corrigir os erros. Né? Primeiro você tem que colocar as coordenadas do ponto, né? Você tem que tirar a coordenada do ponto onde você estava, né? Que é o ponto X, ponto Y. E a partir daí, também com as informações que você já tem aqui na tabela da taquimetria, já vai automático para esse todo, para dar o resultado para essas formas, que são as formas dos erros. Certo? Opa. Ó, você coloca a forma sempre em decimal. No momento que você coloca já uma informação, já vem todas as informações aí, todos os resultados. Certo? Então, tem todas aquelas formas que eu mostrei, certo? E aí já é exemplo de um ponto que foi feito.
Observe que aqui já tem as coordenadas já corrigidas, né? Coordenada x e coordenada y, ordenada x, ordenada y. Então, já são as coordenadas y, aliás, as coordenadas, certo? Que foram calculadas, né, através dessa fórmula aí, que está abaixo. E junto, logo, dá o resultado da distância horizontal de cada ponto, né? De uma distância de um ponto ao outro. E a partir dessas informações, vocês já podem jogar todos os resultados que você obteve no Excel já para o AutoCAD, né? Para o AutoCAD fazer o desenho, né? Você coloca o valor da distância, o valor das coordenadas que foram coletadas, os valores dos ângulos, tanto os ângulos internos quanto os ângulos externos. Isso tudo serve para você montar o seu desenho no AutoCAD. Então, depois que você joga todas as informações, certo? O AutoCAD já vai fazer o seu desenho. Você só copia e cola algumas informações para o AutoCAD. Tá colocando as coordenadas, certo? Então, as coordenadas, como o valor dos ângulos de cada ponto é colocado. E aí já é o desenho. Esse já é o desenho final, tá? Com todas as medidas. Pronto, aí já é o desenho final com todos os pontos, as medidas dos ângulos, tanto os ângulos internos, tanto os ângulos externos, a medida da distância de um ponto para outro, o valor do azimuth, tudo é dado no AutoCAD, de acordo com os valores que foram colocados, de acordo com os valores que foram encontrados, né, foram coletados, depois de coletados, foram colocados no Excel. No Excel você obteve os resultados das distâncias, de ângulos, né, corrigiu o valor da distância, corrigiu o valor de ângulo, o valor de coordenada. Tudo isso agora já está tudo com as medidas e com o desenho feito. E daí você fez a sua planimetria, certo? Uma área mais plana, no caso, certo? A gente mediu na primeira aula só os pontos entre o teodolito e um ponto fixado. Agora já aí a gente fez de forma diferente, né? De uma forma que o teodolito ele fosse movido e assim você tivesse o número de distância dos pontos, né? Do ponto AB, do ponto BC, ponto ponto AB, ponto BC, ponto DE, e assim por diante. Quantos pontos forem necessários você fazer alguma medição de alguma área, beleza? Então, eu vou falar um pouco do relatório, o que vocês devem fazer. Primeiro de tudo, né, como a aula de hoje foi sobre a planimetria, vocês vão pesquisar sobre a planimetria, certo? Então, você faz uma introdução breve, que é a apresentação, né, de um trabalho, então, vamos fazer uma introdução, que seja breve mesmo, 2 parágrafos, já tá bom. Então, depois da introdução, vocês colocam os objetivos, que os objetivos você encontra no roteiro, né, como eu já mostrei os objetivos aí.
Aí os objetivos podem colocar um debaixo do outro, certo? Da mesma forma que está escrito, certo? Está escrito no infinitivo, então vocês escrevam da mesma forma. E depois vocês vão fazer o desenvolvimento do experimento. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o relatório e vai fazer aquela mesma dica que eu fiz. Do jeito que o relatório está escrito, vocês vão escrever do mesmo jeito, vão escrever do jeito que está lá, porém só muda o tempo verbal, né? Como ali está no futuro, você só passa para o passado. Né? Ou o melhor, que eu acho, né, é você fazer um texto corrido, certo? Não colocar em pontos, mas se colocar em pontos, não tem problema. Mas o melhor que eu acho é você fazer um texto corrido. Né? Fica um trabalho mais apresentável. E depois disso, tem a conclusão, né? E a conclusão, gente, é o resultado do que você encontrou. Então, no desenvolvimento do experimento, né, eu acho melhor que vocês coloquem algumas tabelas. No caso, as tabelas estão estão no roteiro que eu vi, acabei de ver, e as tabelas estão no roteiro. Você só copia e cola, já estão tudo com todos os valores, você coloca no desenvolvimento do experimento. A conclusão, você só coloca os valores finais, certo? Qual foi a distância de um ponto para outro? Lá tem qual foi a distância do ponto AB, ponto BC, CD, DE, lá tem toda a distância. Aí lá você Entendi. faz uma tabela com esses finais, com os valores finais. Oi? Brunão aí com o João Dourado aí, bigode aí. Eu estou fechando um jogo com a Biúna. Na verdade, Tá falando só outra pessoa. O professor, é relatório de que o senhor falou aí? Que eu esqueci. Para mim, que sou. É o quê? O senhor falou aí, moço, para fazer o relatório de não sei o que, esqueci o nome aqui. Nós fez o da taquiometria e agora é de? Ah, sim, agora é planimetria. Tem no relatório, não, no roteiro, o nome. Pronto. Que é planimetria, viu? Pronto. Por isso que eu falei que não é bicho de sete cabeças. A única coisa que você vai pesquisar é só a introdução. O resto você já tem tudo. O desenvolvimento você colocaria o que já está lá, né? O que já está lá. Que são os procedimentos, né? O desenvolvimento são os procedimentos. Então, a única coisa que você vai fazer é só mudar o tempo verbal, porque ela está no futuro, né? É o que você vai fazer. Coloca Como no você já passado. fez, coloca tudo no passado. E a conclusão, os resultados da tabela. Aí vocês colocam a tabela, aquela tabela toda que foi mostrada no Excel. Lá tem, viu? Você só pega a tabela, cola, copia e cola. E os resultados também. Já tem a tabela com os resultados. Que os resultados é a distância de cada ponto. Tem o valor das coordenadas. É o resultado final. Você coloca na conclusão e pronto. Fechou. Pronto. Beleza? Agora é informática. Agora é informática. Gente, obrigado. Aí a gente vai fazer aquela mesma... Ô, Jéssica. Oi. É o seguinte, a introdução tu acha melhor a gente pesquisar, né? E colocar, né? Dá uma pesquisada na internet e tal. Não, a introdução ela tem que ser pesquisada. Então, você dá uma pesquisa. A introdução ela tem que ser pesquisada. Então, você só pesquisa, dá. Porque a outra que eu fiz, eu coloquei poucas linhas. Acho que 4 linhas, 5 linhas, um negócio assim. Mas É porque é no máximo 2 parágrafos, né? Isso, no máximo 2 parágrafos. 2 parágrafos. Pode fazer um parágrafo. Mas é o bom que sempre tenha, né? Porque é a apresentação de um trabalho, né? Sempre tem que ter alguma introdução. Beleza? Não, tem que ter, mas não vou colocar, às vezes 2 parágrafos. Às vezes eu coloco entendeu? Não, sim, claro. Porque lá, se você for pegar, tem que ser um parágrafo de 6 linhas, no mínimo. Mas aí fica o seu critério, tendo uma introdução. Mas beleza. E qual o prazo para enviar, Jéssica? Então, eu sempre estou dando um prazo de 1 semana, porque é o tempo de uma prática para outra, né? Para não ficar muito acumulativo, eu dou um prazo de 1 semana. Então, no caso, até segunda da semana que vem. Viu? Beleza. É que o outro eu perdi, eu não assisti a aula, não.
Aí Tranquilo. não fez. Tá bom. Certo, Tchau, Moreno. gente. Vocês conhecem mais. Vai Ei, ter Jéssica. a próxima aula agora. Fica aí também. Até a próxima aula. Valeu, boa aula Vou pra fazer- vocês. Bora pra Valeu. outra aula agora. Agora a gente vai fazer Quem aquele mesmo esquema, viu? Aham. É o que aí, gente? Eu vou mandar o Bora link pra de informática novo, agora. aí vocês entram de novo. Sai todo mundo e entra de novo no outro link. Valeu, até já já. Vou mandar aqui o link.